Está em Romanos, capítulo 12, e no versículo 2. Romanos 12, versículo 2, que já é bem conhecido e que não custa nada falar de novo, porque é sempre bom a gente ouvir coisas que faz com que a gente não pare no tempo, mas a gente sempre continua num caminhar constante de mudanças, de reflexões, mudanças sempre para melhor, é claro, né? Então aqui o apóstolo fala no versículo 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos vivendo nesse caminhar. Nossa vida aqui, como discípulos de Jesus, nunca ficar parado, é nunca se acomodar, é nunca achar que já chegou no nível que tem que chegar. Não é um jogo, não é um videogame que você chega no nível final. Mas a nossa vida, enquanto estivermos aqui, só Deus sabe o tempo de cada um de nós, nós estamos em constante mudança da nossa mente, nossa caminhada. A própria palavra fala que aqui nós devemos crescer. O apóstolo fala sobre glória em glória e também fala sobre chegar a uma estatura. Ele fala, é a estatura completa de Jesus Cristo. Então, enquanto estivermos aqui, nossa direção, nosso desejo, a nossa caminhada é sempre nesse sentido de crescimento, de olhar para Jesus, de meditar nele, de enxergar nele os detalhes, as coisas mais, às vezes pequenas, que às vezes passam desapercebido por muitos. A gente se apegar em detalhes que transformam a nossa vida, que faz com que nós não fiquemos parados, porque o apóstolo Paulo alerta aqui e exorta para a gente não se moldar ao padrão do mundo. Então nós sabemos que existe um padrão no mundo. E eu digo isso porque às vezes eu me vejo dentro de uma massa. E essa massa que muitos conhecem chamam de massa de manobra. Na verdade, o povão sempre é massa de manobra de alguém. Então o mundo impõe um sistema e fala, tem que ser assim. Então quando a gente descuida, quando a gente relaxa, a gente entra no padrão. E a gente entra no outro ritmo. No outro ritmo que exige de você o máximo, tudo que você tem. Que você doe seu sangue, que você derrame suor, que você perca noites de sono, que você perca amizades para conquistar o ideal. Esse é o padrão do mundo. Esse é o padrão que acaba com a nossa vida e que mesmo que a gente conquistar o que esse padrão do mundo fala que tem que conquistar, no final a gente perde a nossa alma. Então esse é o padrão do mundo. Então o apóstolo Paulo aqui está alertando, cuidado, não se amoldem isso daí não, que vocês vão perder a sua alma. Então o que nós fazemos? Nós olhamos para Jesus. E muitas vezes eu me vejo dentro da massa de manobra. Porque às vezes eu me pego preocupado totalmente com a minha vida, com o que eu ainda preciso possuir, com o que eu ainda não tenho, preocupado com as minhas coisas, preocupado só comigo. Muitas vezes. E muitas vezes eu me vejo escravo de um sistema. E não é isso que Jesus quer da gente. E é isso que o apóstolo está alertando. Cuidado,
em todos os sentidos da vida. Eu digo isso até no sentido espiritual ou no sentido religioso. A religião, ela pode também formar muitas pessoas como massa de manobra. Muitas pessoas podem ficar paradas, estagnadas, também pensando e achando que já chegaram no patamar que precisava chegar. Já cheguei. E aí essas pessoas se tornam inoperantes, infrutíferas, se tornam pessoas inúteis, perdem a sensibilidade. Nós não estamos aqui para perder a sensibilidade, perder o senso comum das coisas. Por isso que nós estamos num constante caminhar. A nossa geração é agora, ano 2012. Nós estamos aqui agora, nós olhamos para a vida agora. E nós temos que olhar com um olhar cristão, com um olhar de pessoas que são sensíveis às dores do próximo, às necessidades, à corrupção da vida de muitas pessoas. O que nós podemos fazer, mesmo que em pequenos gestos, o que nós podemos fazer, mesmo que pouquinho. O que nós não podemos é estacionar. Porque se a gente estacionar, a gente simplesmente vai ser parte de uma massa de multidões de pessoas que estão como se fossem zumbis. E eu falo sempre para a Adriana, a gente tem que tomar cuidado para a gente não virar zumbi. Se você tira aquele filme da múmia, quando todo mundo começa lá, Emotep, dá uma impressão que a multidão está assim. É verdade, uma grande parte da multidão está assim, todo mundo fixado numa coisa só, e assim, tudo caminhando assim, sem sentido, sem razão, sem... Eu sei que eu estou indo. Por quê? Ah, porque todo mundo vai. Então eu vou também nessa direção aqui, assim, meio que tudo hipnotizado. O apóstolo, Jesus, está chamando a gente para ficar fora desse sistema, desse circuito. A gente tem que estar meio fora, a gente não pode perder a nossa alma, a nossa sensibilidade para as coisas, para tomar atitude na hora certa, com as pessoas certas, saber falar a coisa certa. Se a gente virar meio robô assim, achar que tem resposta para tudo, a gente magoa muita gente, a gente machuca. A gente acha que é dono da verdade, a gente já não tem a resposta para isso. Isso aí está escrito em tal. Aqueles chavões, aqueles versículos decorados. E acaba machucando tanta gente, porque perdemos a sensibilidade, porque achamos que já somos os donos da verdade. Então não é isso que Jesus quer da gente. A palavra hebreu, quando é escrito aquela carta aos hebreus, que nós não sabemos quem escreveu, é porque hebreu significava peregrino, né? Dos povos que habitam em tendas, que estavam sempre caminhando de um lugar para o outro. Quando os hebreus entraram na terra de Canaã, e ali eles se estabeleceram, e ali eles olharam para os outros povos que tinham reis, eles quiseram reis também, então eles se tornaram judeus, e se tornaram uma nação e ficaram parados. Mas Deus, em Jesus Cristo, chama a gente para ser peregrinos, para não estacionar. Ali os hebreus estacionaram, viraram uma nação, formaram uma religião, política, o seu rei, e ali eles estacionaram. Mas antes não era assim. Quando eles eram hebreus, eles eram os povos que habitavam em tendas, que estavam sempre caminhando. Então nós caminhamos não só com as nossas pernas, mas com a nossa mente também. A gente tem que evoluir com o mundo, a nossa mente não pode parar. Nós ouvimos, se eu falar para vocês, eu vou na paróquia, eles vão falar, você vai fazer o que na igreja católica? Como se paróquia fosse da igreja católica. Mas um teólogo falou que nós estamos totalmente enganados, que paróquia quer dizer aquele lugar que habita os peregrinos. Então todo lugar onde há cristão não é peregrino, então tinha que ser paróquia. Mas é que a gente não sabe, pensa, paróquia é negócio da igreja católica. Na verdade não é, paróquia, porque era um lugar onde passavam os peregrinos, né? Então nós somos peregrinos em todos os sentidos, principalmente na evolução aqui da nossa mente. De passar os tempos, daqui 10 anos, nós vamos estar aqui ainda. O que aconteceu no mundo? Aconteceu muita coisa, na evolução, na informática, no conhecimento, aconteceu um monte de coisa daqui 10 anos. A gente tem que estar também evoluído naquilo que, como aquele filme, nos seus passos, o que Jesus faria, nós vamos ter que usar isso pro resto da nossa vida. Daqui 15 anos, daqui 20 anos, como é que vai estar o mundo daqui 20 anos? Eu não sei como é que vai estar, mas eu tenho que estar caminhando com a minha mente em Cristo e pronto e preparado para atender, e para viver, e para responder, e para ser conforme a geração daqui 20 anos.
que eu acho que eu estarei vivo ainda. Mas enfim, o importante é a gente não estacionar. E o apóstolo está falando, não estaciona, não se amolda, não se conforma, não fica aí paradão que você vai virar massa de manobra. E quando você perceber, você é um zumbizão aí sendo usado pelos espertos. Então não é isso que ele quer da gente. Ele quer que a gente seja pessoas sensatas, honestas, íntegras, que tenham a mente de Cristo e que saiba tomar decisões segundo a mente de Cristo em qualquer fase da nossa vida. O importante é não parar no tempo. Verdade. Né? Então era isso que eu queria dizer para vocês. Deus abençoe a todos.